Eu sempre tive dificuldade em fazer coisas difíceis, e eu acho que a maioria das pessoas também é assim. Só que existe um problema muito grande nisso, porque ficar alérgico a fazer coisas difíceis impede que a gente alcance o nosso máximo potencial. E eu sei que parece clichê pra caralho, mas o fato é que a única forma da gente melhorar na vida, seja lá o que isso signifique pra você, é fazendo coisas difíceis. E a forma como eu comecei a interagir com as coisas difíceis mudou muito quando, ao invés de olhar apenas a dificuldade pela dificuldade, eu comecei a olhar no desafio por trás de fazer essas coisas. Isso porque quando a gente fala de desafio, eu quero que você pense no seguinte: pense num jogo de videogame. Imagina que você tá com o teu personagem, você acabou de começar a jogar esse jogo, você nunca jogou ele na vida antes, e você tá com um personagem da primeira fase, e alguma coisa acontece e você cai com esse personagem na última fase, o último chefe. Naturalmente, você não vai conseguir vencê-lo. E qual é o grande problema disso? O problema disso é que a dificuldade, ou o delta, a diferença entre a capacidade que você tinha de fazer aquilo e aquilo que você tinha realmente de fazer era muito grande. Você não conseguiu, isso te causa frustração. Agora pense no cenário invertido. Pense que você passou por todo o jogo, tem toda a habilidade correta, e aí você tá na última fase. Com o chefão, você vem, mata o chefão. Beleza, aquele chefão naturalmente ele seria desafiador para você, ele teria um grau de dificuldade um pouco elevado daquilo que você tem a capacidade de executar, e aí você consegue vencê-lo, ou você não vence, mas enfim, quando você perde, mesmo quando você perde, você novamente não fica frustrado. Você fica animado para tentar vencê-lo de novo. Por quê? Porque foi por um pouquinho que você perdeu. Imagine com esse mesmo boneco aqui, da última fase, e você cai direto para a primeira fase de novo. E agora você tem que passar por todo aquele processo, você tem que vencer os chefes do começo, você tem que matar os bichinhos ali da primeira fase, com todas as armas, com todas as capacidades que você tem, com a habilidade que você tem, que foi conquistada vencendo o jogo, chegando até na última fase. Tudo isso vai ficar muito fácil. E aí você, ao invés de ficar frustrado, você fica com tédio. Então, entenda que quando a gente pensa em algo difícil, a gente está só generalizando, né? A gente está só falando, pô, isso aqui é muito difícil de fazer. O fato é que existem graus de dificuldade diferentes e esse grau de dificuldade é determinado pelo tanto de distância que existe entre a sua capacidade de fazer aquilo e aquilo que você tem que realmente fazer. Então, o ato final e o quanto você consegue executar aquilo, beleza? Um outro exemplo para você, imagina que você está na academia, você já treina há um tempo, tá? E seu supino ele é de 100 quilos. Você pega 100 quilos no supino, tá? Um exemplo alegórico aqui. Aí você, por algum motivo, quer colocar 200 quilos no supino. E, cara, vai ser difícil, pra caralho. A ponto de você não conseguir, a ponto de você se frustrar. Por quê? Porque é muito difícil. É desafiador acima da medida que você tem que ter. Agora, ao mesmo tempo, acontece, se você pega 100 quilos no supino e você tem que pegar só o peso da barra, que é 20 quilos, fica muito fácil. Então, perceba que você, de um lado, tem a frustração, do outro lado tem o tédio. Mas, se você pega 100 quilos e você se desafia a colocar 101 quilos, pode ser que saia, pode ser que não saia, mas você. Até a forma como a gente fala muda. Quando a gente se desafia, está implícito que aquilo que a gente vai executar é passível da gente concluir. E para mim, cara, essa é a grande sacada de tudo isso. Porque quando a gente aprende a balizar essa diferença entre o tamanho da dificuldade, e a gente começa a pensar que, porra, se isso aqui que eu tenho que fazer está muito difícil, quer dizer que eu não deveria estar fazendo? Eu deveria estar buscando o equivalente ao meu nível daquilo? Cara, isso muda o jogo totalmente. Porque você deixa de tentar apenas executar aquilo que é difícil pelo ponto que é difícil, mas sim você busca, dentro da dificuldade, aquilo que tem um grau menor, mas que é sim desafiador. Então, eu não sei qual é o objetivo que você está tentando fazer e está postergando, está difícil, mas pense no equivalente para ele que seja mais próximo daquilo que você é capaz de executar. E que, é claro, não seja tão fácil, porque se for tão fácil vai te causar tédio, também não fique muito difícil, porque se ficar muito difícil mesmo, vai causar frustração para você. Quando eu comecei a olhar por essa ótica e de sempre procurar coisas que são ligeiramente mais difíceis do que as coisas que eu sou capaz de fazer, eu comecei a construir habilidades para sempre pegar elementos mais difíceis, mas que são naturalmente mais desafiadores e que não são tão difíceis quanto deveriam ser. Então, ao invés de eu querer começar o jogo já na última fase, eu começo da primeira e vou pra segunda, e vou pra terceira, e vou pra quarta, e vou pra quinta, e vou pra sexta, e vou passando. Então, ao invés de eu tentar, olha, cara, um exemplo prático disso, tá? Eu vejo muito a galera querendo mudar muita coisa ao mesmo tempo na vida. Então, sei lá, o cara sai e vê um vídeo de rotina e quer mudar da água pro vinho. E isso naturalmente é muito difícil. Por quê? Porque existe um delta muito grande entre aquilo que ele tem que executar e aquilo que ele é capaz de executar naquele momento.
Então, se esse cara começa progressivamente, ao invés de mudar o dia inteiro dele, ele muda uma coisa só, ele muda um negocinho simples, ele consegue ir primeiro num negocinho, depois num segundo, depois num terceiro, depois num quarto, depois num quinto, e ele vai fazendo isso. Então, olhar com essa ótica de desafio muda tudo. E por isso que o primeiro passo para você ficar realmente viciado em fazer coisas difíceis é você graduar e escolher uma atividade a qual ela seja desafiadora o suficiente para te dar essa pressão, para te dar essa vontade, mas que não seja tão difícil a ponto de você se frustrar e que também não seja tão fácil a ponto de você se entediar fazendo ela. Outro ponto que é muito clichê e as pessoas não conseguem perceber isso muitas vezes, é que existe uma diferença entre aquilo que é difícil e aquilo que é chato. Então, novamente, as pessoas usam difícil como uma forma de falar absolutamente qualquer coisa que elas ou não querem executar, ou elas tentaram executar um pouquinho e não conseguiram, e elas não graduam isso, né? Agora, falando sobre desafio, a gente aprendeu a graduar isso, né? Então, escolher coisas que são mais próximas daquilo que é capaz da gente conseguir executar. E aí, quando a gente pensa na diferença entre difícil e chato, cara, a realidade é que a maioria das atividades que a gente vai ter que realizar na vida são chatas, né? É uma ilusão a gente achar que a vida vai ser um tesão para ficar executando um monte de coisa que, pô, sei lá, é bacana, é gostoso, é legal. Não, cara, a maioria das atividades da vida são chatas mesmo. Eu não sei quem, da onde que saiu essa ilusão, tá? Da onde, quem que vendeu esse sonho para vocês que viver vai ser o conto de fadas que vocês estão achando que vai ser. E o fato é que fazer as coisas na vida vai ser chato. Em determinado grau, vai ser chato. O que que eu faço para que mesmo essas coisas chatas, elas sejam executáveis, tá? Porque você vai encontrar muita gente na internet falando pra você gamificar o processo, e aí você dá recompensazinhas pra você poder executar, como se você estivesse se adestrando. Sabe quando você vai adestrar um cachorro? E aí você pede pra ele rolar, e aí, se ele rola, você dá um biscoito pra ele. É isso que você tá fazendo com o seu cérebro, né? Você tá tentando, quando você gamifica as coisas, você fica dando recompensas pro processo. Então, pô, eu vou. Você fica se adestrando. É isso aí. Eu vou ler um livro. Aí, pô, não consigo ler o livro. Aí eu vou ler o livro e depois que eu ler o livro eu vou comer um chocolate. Aí, porra. Sabe, cara, beleza, isso funciona? Em algum grau funciona. Mas me parece, pô, sendo bem sincero, me parece coisa de criança, né? Você fica fazendo isso. Então, o que que também as pessoas falam, tá? Precisa fazer coisas bacanas, coisas legais junto com o processo, né? Aquele negócio de empilhamento de hábitos e tal, e você vai fazendo. Primeiro você faz uma coisa que você já está acostumado, depois você faz aquilo que você quer adicionar como hábito, ou você, sei lá, quer começar a correr, aí você começa a correr ouvindo um podcast que você gosta, uma música que você gosta. Cara, novamente, essas coisas todas vão funcionar, mas né, mesmo na pegada do adestramento, eu acho que isso aí, pô, pros adultos, né? Pra quem já é mais velho de guerra, pô, cara, você tem que jogar o jogo da vida, que de fato é. Existem coisas que precisam ser feitas e são coisas chatas muitas vezes. Então, o que que eu faço, tá? O que que eu faço? Eu sempre tento acabar essas coisas o mais rápido possível. Então, eu vou, aí sim, botando pequenas metinhas, né, cara? Pequenas. É pequenas metas mesmo, cara, mas assim, no sentido de que, cara, eu tenho um negócio chato pra executar e eu sei que ele demora 10 minutos pra executar. Então eu vou tentar executar ele em 10 minutos. Aí na segunda vez, porque essas tarefas comumente são repetitivas, pô, eu vou tentar executar ele em 9 minutos e meio. Um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais rápido. Vou tentar fazer sem errar. Talvez seja uma gamificada também, como eu falei no começo aqui na parte de trás do vídeo, né? Talvez seja uma gamificada também, seja a mesma pegada do adestramento, tentar botar uma recompensazinha. Pra mim essa recompensa funciona muito bem, mas ao invés de você, pô, ficar se subornando para fazer coisas que você não gosta. Eu uso esse tipo de prática, tá? Eu tento acabar o mais rápido possível esse tipo de coisa. E como é que eu faço isso também, tá? Eu utilizo de compromissos públicos para fazer com que isso funcione. Então, é claro, né? Não é quer dizer que eu sempre que eu tenho uma atividade para fazer, eu vou gravar um vídeo, eu vou expor para todo mundo, eu vou pegar um megafone, eu vou sair gritando. Não, mas eu uso dos compromissos públicos com pessoas particulares. Então, sei lá, eu tenho alguma coisa do trabalho para fazer, eu venho e converso com as pessoas que trabalham comigo. Pô, isso aqui vai estar entregue em tal data. E, cara, eu não quero simplesmente chegar pra pessoa e falar que eu não fiz. Pra mim isso já basta, sabe? E eu tenho certeza que quando você começa a olhar para os elementos de desafio, pra você isso vai bastar também. Porque, novamente, não é que você tem uma atividade que é muito difícil. Isso é um elemento de procrastinação. As pessoas procrastinam tarefas que são muito difíceis. Agora, tarefas que são ligeiramente desafiadoras, a tendência é que exista uma adesão maior nessas atividades. Então, cara, entenda que
quando a gente para pra analisar essas questões todas, a forma como a gente tem pra ficar realmente viciado em fazer coisas difíceis é sempre organizar pequenos desafios. Coisas que são ligeiramente mais difíceis do que aquelas que a gente é capaz de executar. Quando a gente pega isso e vira a chave, meu amigo, tudo muda. Porque daí você para de colocar coisas que são extremamente difíceis na sua vida, querendo mudar tudo do dia pra noite, querendo fazer um negócio, sei lá, cara, sei lá, vamos dar um exemplo. Você nunca fez dieta na vida e você acha que do dia pra noite você vai parar de comer tudo aquilo que você gosta e começar a comer aquilo que você não gosta. Do nada. Ou que você, cara, nunca treinou na sua vida, e você vai querer se matricular na academia e falar, agora vai, tu vou todos os dias. Cara, pode ser que para algumas pessoas até funcione isso, mas para mim, essa maioria não vai funcionar. Eu sei que você conhece um cara que conseguiu, eu sei que tem um cara na internet aí que fala pra você que ele conseguiu mudar tudo do dia pra noite, mas, cara, não é assim que funciona pra imensa maioria das pessoas. A imensa maioria das pessoas precisa de elementos de dificuldade progressivo. Eu sou uma dessas pessoas. Se eu tenho um elemento de dificuldade progressivo, puta que pariu, cara. Tudo muda, velho. Tudo muda. Se eu tenho esse elemento de dificuldade progressiva, aí sim eu fico muito mais engajado na tarefa. E aí, quando eu somo isso com entender se realmente aquilo é difícil porque é difícil, e aí se é difícil porque, cara, sei lá, falta conhecimento, eu preciso aprender mais coisas, né? Se é difícil porque falta conhecimento, eu preciso aprender. Se é difícil porque falta habilidade, eu preciso aprender essa habilidade, eu preciso masterizar essa habilidade. Agora, se eu chamo de difícil porque é chato, opa, aí então é outra coisa, é outra pegada. A vida vai ter coisas chatas, eu preciso fazer essas coisas chatas igual. Se eu não faço essas coisas chatas, véi, já era. A vida não anda. Esse é a situação, cara. Muitas vezes a gente não tá fazendo as coisas chatas, mas que são fáceis, mas que são chatas, porque são chatas de qualquer forma, que você não gosta de fazer. E aí por isso a vida não anda, cara. Por isso você não passa de fase na vida, você não ganha mais habilidade, você não fica melhor nas coisas, você não consegue enfrentar desafios mais difíceis porque você tá aí evitando as coisas chatas, cara. Olha que merda. Puta que merda, né, cara? Mas enfim, pra mim esses são os elementos que me fazem, cara, ficar viciado em fazer coisas difíceis. Acho que esse é o ponto principal aqui. Como você pode hackear o seu cérebro para que tudo isso aconteça e que você, da melhor forma possível, vai executando e cada vez mais vai passando de fase. Beleza, irmão? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar desses vídeos que estão aparecendo aqui também na tela, tá? Também se inscreva no canal. Deixe seu comentário. Eu quero saber, cara, qual que é a dificuldade que você tem passado e como você planeja vencer essa dificuldade. Esse que é o grande ponto. Tá? Como é que você planeja aplicar o que você aprendeu aqui hoje para poder vencer essa dificuldade. Beleza, meu querido? Deixa o like nesse vídeo também e tamo junto. Até a próxima.